Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu ia estar aqui com algumas introduções e falar um bocadinho sobre tudo isto, mas o Dr. Gerry já se antecipou e por isso vamos largar esta parte mais institucional. Eu já tinha aqui as vossas biografias prontinhas, mas se calhar damos já o pontapé de saída. Como já perceberam, esta conversa vai durar 1 hora, sensivelmente. Temos esses 15 minutos depois abertos à conversa e, naturalmente, se surgir alguma questão, entretanto, também o podem fazer. Mas vamos então dar o pontapé de saída, se me permitem a expressão futebolística, já que vamos falar aqui de desporto e de dirigismo, neste tema que é muito interessante. Dirigismo associativo, poder autárquico, são dois pilares muito interessantes e que muito se podem colmatar um ao outro, como ouviram há pouco. A doutora Catarina Araújo é muito experiente também nesta área, com o pelouro do desporto a seu cargo. O professor Henrique Calixto, no que diz respeito ao desporto, dispensa apresentações e à política também, por isso vamos ter certamente aqui uma conversa muito importante e se calhar dávamos esse mesmo pontapé de saída e começava por si, com esta questão: dirigismo associativo, poder autárquico, estão intrinsecamente ligados. Porquê e porquê é que são tão importantes um para o outro? Bem, muito obrigada, muito boa noite. Eu queria, obviamente, começar por agradecer à Andif o convite. Faço na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Diamantino, faço também na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Geral, meu caro Gerry Silva, muito obrigada. E sintam-se todos os órgãos sociais da Andif, nestes senhores presidentes devidamente cumprimentados. Uma palavra ao Sr. Diretor Regional do Norte, IPDJ, Vítor Dias, sempre presente nas matérias do desporto, mas que me acompanha também na área da juventude. Vejo aqui outros representantes da Liga Portuguesa de Futebol, o Sr. Presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo, mas todos, e claro, aqui o meu ilustre, esse sim verdadeiramente experiente companheiro. Modéstia, fica bem, mas toda a gente conhece o seu currículo, quer no associativismo, quer na parte política, o professor Henrique Calixto e a nossa moderadora. Bem, perguntava-me a relação entre o dirigismo associativo e o poder autárquico. Tem de ser próxima e íntima, de total cooperação, trabalho, e só assim é que é possível o desporto em Portugal. Não querendo alongar muito, mas pensando um bocadinho de como em Portugal, e não é um exclusivo de Portugal, porque é assim na Europa, o desenvolvimento e a promoção da atividade desportiva assentam numa visão de estímulo político e de investimento público. É assim que está definida a criação das políticas públicas para o desporto, das medidas para o desporto. É assim que as condições e o acesso ao desporto para todos deve ser pensado. E aqui, em particular em Portugal, que as autarquias locais intervêm enquanto motor principal do desenvolvimento local do desporto. Eu vou já fazer uma afirmação, mas acho que o Henrique não me vai desmentir. Se não fossem as autarquias, o desporto em Portugal não subsistia. Desculpe, Sr. Diretor Regional, mas eu acho que é verdadeiramente assim e, portanto, não só o que faz, aliás, depois sentido. Porquê? Porque são as autarquias que têm atribuições e competências legalmente cometidas para a promoção do desporto e da atividade física, mas também porque são as autarquias atores privilegiados no território para fazer esse desenvolvimento. São eles que estão próximos das pessoas, e estar próximo significa ter condições de conhecer melhor a cada momento as necessidades das pessoas e, portanto, poder trabalhar com as pessoas, com a população, mas também, e agora aqui aproximando-me do dirigismo, fazendo com todos os intervenientes e todos os agentes envolvidos. E aqui entram os clubes, as associações, as coletividades, as federações. E sem eles não é possível. A ideia é desta relação estreita de cooperação que é possível desenvolver e promover a atividade física e o desporto. Portanto, a relação tem que ser próxima, de total cooperação, colaboração e confiança. Esta foi uma das minhas primeiras, se calhar a primeira
tarefa quando abracei a responsabilidade do desporto na cidade do Porto em 2017, em finais de 2017, percebi que havia muito trabalho a fazer aqui no âmbito do associativismo, percebi que era impossível sem estas entidades, sem estes agentes locais, e portanto aquilo que me pareceu que tinha que em primeiro lugar de fazer era esta aproximação, este trabalho conjunto e o normalizar destas relações, porque às vezes ainda não se vê com total normalidade a existência de relações. Eu lembro-me quando cheguei à Câmara Municipal do Porto, relativamente a um dos programas mais relevantes que agora eu considero que temos, que é um programa de desenvolvimento desportivo, que já é um investimento de 300 mil euros da autarquia neste momento e que cobre na totalidade a inscrição dos atletas de formação, não se fazia com as associações, ou pelo menos com a Associação de Futebol do Porto, que era uma coisa que eu não percebia, como é que se tinha um parceiro como a Associação de Futebol do Porto e não se trabalhava com ele nesta resposta para os atletas de formação. E, portanto, de mãos dadas, a trabalhar e a cooperar, e se calhar aqui já dizer aqui assim outra coisa, depois se calhar o professor Henrique pega nisto lindamente, quer dizer, e também se assim não fosse, o que seria do dirigismo associativo, porque eu pergunto, como é que seria neste momento a situação de muitos clubes, de muitas coletividades, de muitas associações, se não fossem os apoios que as autarquias lhe têm vindo a dar, porque sabemos que assim é. Já agora, e sem querer ser muito maçadora, dizer duas coisas. A forma como as autarquias, e eu estou a falar da autarquia do Porto, têm disponível orçamento para apoiar o desporto, e não só, todas as suas outras áreas de competência, é essencialmente, no caso do Porto, através das suas receitas. Porque as transferências do orçamento do Estado, no nosso caso, não são significativas, têm um peso muito menor, nós nem sequer temos acesso ao FEF, Porto e Lisboa não têm FEF. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, de facto, é através das nossas receitas, que são essencialmente IMT, derrama, IUC e depois as taxas, com especial relevância para a taxa turística, que nós, através das opções políticas que são feitas a cada momento, decidimos o orçamento que temos para cada área de atividade. E, portanto, isto só para também partilhar um bocadinho do exercício que tem que ser feito de quem está sentado na cadeira temporária do poder político local e do exercício que tem de ser feito e que tem de fazer. Mesmo assim, eu outro dia, por causa daquela conversa que tivemos na Universidade da Maia e daquele desafio de saber quanto é que as autarquias estavam a gastar pelos seus municípios no desporto, ando a tentar fazer as contas Para fazer do uma Porto. estimativa, talvez. Não, já fiz, eu até tinha aqui uma nota do número que eu espero encontrar, mas que mesmo assim fiquei logo muito feliz, porque percebi que é muito superior àquele que resulta dos dados do INE e para aquilo que é o número nacional. Portanto, as contas que eu fiz, eu tinha aqui um Se número calhar que até queria tinha a sensação partilhar. que não estaria a gastar o suficiente. Investimos, em 2023, das minhas contas, investimos 45 euros por município no que respeita ao desporto. Obviamente tenho aqui aquilo que é o orçamento da Ágora. A Ágora é a empresa municipal do desporto, é assim que no município do Porto nos organizamos. E tem, obviamente, a parte das infraestruturas. Só o ano passado tivemos um orçamento superior a 10 milhões e 400 mil. Este ano, no primeiro semestre, já vamos em 7 milhões e meio. Portanto, eu acho que aquela conta vai melhorar um bocadinho e estou muito feliz por isso. Certamente, e voltaremos a esse tema já daqui a bocadinho. O professor Henrique Calixto já esteve dos dois lados da barricada, se é que me permite a expressão, porque, se não estou em erro, foi o primeiro presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, já lá vão uns aninhos, e também foi presidente de junta, esteve representante da Assembleia ligado Eleições. a várias coisas, por isso, quem melhor para nos explicar porque é que é tão importante esta sinergia entre os dirigentes associativos e o poder autárquico. Primeiro, obrigado pelo convite, na pessoa do Dr. Gerry, convido toda a gente, o meu amigo Vítor, todos aqueles que estão aqui. Para mim e para a nossa política pública desportiva do Conselho de Matosinhos, o associativismo é um parceiro, que sem ele não há desenvolvimento desportivo. Nós temos 3 grandes interventores na área do desporto. A Câmara, que
elabora as políticas públicas, a Matosinhos Sport, que é uma empresa municipal que tem 176 funcionários, um orçamento de 7 milhões, e tem também um órgão consultivo, que é o órgão consultivo do desporto, que dá parecer sobre as políticas públicas. Mas a Matosinhos Sport, como uma entidade que faz a manutenção e a preservação do edificado desportivo e também assume programas de desenvolvimento desportivo, tem uma relação muito intensa com alguns clubes, porque alguns também dos clubes do Conselho têm instalações próprias e nós só temos uma intervenção de manutenção, orientação, de logística com os clubes que trabalham nas nossas instalações. Mas o que eu vos queria dizer, para mim, é significativo. Nós não queremos desenvolver projetos de desenvolvimento desportivo por modalidade tutelados pela Câmara. Os clubes têm autonomia para desenvolverem os seus programas nas várias modalidades, à exceção da natação, em que há 2 clubes que têm programas de desenvolvimento de natação, que é a Académica São Médio e o Leixões, mais para a competição, e a Matosinhos Sport, que gera 7 piscinas cobertas e 2 descobertas, tem intervenção pedagógica e didática em termos do lazer e do ensino da formação da natação. Portanto, tirando isso, são os clubes os grandes protagonistas dos programas que vão elaborando. A Câmara tem um orçamento de 13 milhões de euros para o desporto. Desses 13 milhões de euros, 4 milhões vai para a Matosinhos Sport. Para quê? Para pagar todas as utilizações dos equipamentos desportivos que os clubes usam. Isto quer dizer, caso concreto, Leixões, por exemplo. A Câmara construiu o estádio do Oscar Marques, o Leixões utiliza 24 horas, se possível, não paga água, luz, não paga renda, não paga absolutamente nada. Quem é que nos paga? Como somos empresa municipal, temos que faturar. E faturamos à Câmara essa utilização. E nas nossas 73 áreas de desporto, em 31 instalações desportivas, recebemos da Câmara para pagar essas utilizações à volta de 4 milhões. Nós temos também receitas próprias, nomeadamente no que concerne às piscinas, que são da nossa exploração à volta de 2 milhões, portanto o nosso orçamento anda 6, 7 milhões. Mas desses 13 milhões que a Câmara tem, tirando o que dirige para a Matosinhos Sport na forma de subsídio à exploração, a Câmara paga as inscrições de todas as modalidades e todas as equipas de formação. Estamos a falar à volta de 8 mil atletas da formação. Paga a inscrição, paga o exame médico e dá um FII de 100 euros por jovem, portanto, com uma valorização, uma majoração positiva de 15% para o desporto feminino. Portanto, isso ainda há 7 dias passámos vários cheques, passou a Câmara, vários cheques à volta de 500 mil euros para pagar já a parte desse subsídio. E o restante é para apoiar os clubes em termos das suas organizações de torneios, compra de viaturas, torneios internacionais que a Câmara patrocina, feitas pelas federações desportivas. Portanto, nós somos a casa das seleções, nomeadamente no que concerne ao basquetebol. Portanto, isso é um vasto este orçamento. A senhora vereadora falou em 40 euros por cidadão. 45. Quanto? 45. 45. Os estudos em relação ao investimento do Estado Central e Estado Poder Local, está à volta dos 44. 31,1. Eu vi 40. E o último dado que vi, da professora 44. Mafalda Roriz, que referiu, era 31. Quando na União Europeia a média é de 112, não é? Portanto, estamos Assim estamos significativamente abaixo. muito abaixo. Muito abaixo. E isso reflete-se no apoio, obviamente, às federações, confederações e subsídios. Sim. Obviamente, por exemplo, o orçamento, já que estamos a falar em orçamentos, o orçamento de Estado para o desporto são, se bem me lembro, 50 milhões,3, o IPDJ 111 milhões, acho eu. Portanto, são verbas muito reduzidas. Isto para mim é muito simples.
Porquê é que as câmaras apoiam, porquê é que os municípios apoiam, o Estado Central não apoia? Porque estamos mais perto e sabemos da importância das associações. Não só as associações desportivas, mas todas as outras associações. E a Câmara apoia, de facto, porque sente a realidade. E não apoia, eu às vezes penso, se apoia o desporto. Apoia o desporto, mas apoia também a cultura. Porque é intrínseco, os clubes são património cultural. E perder este património cultural, porque não há apoio central e a Câmara não colmata essa lacuna, era uma perda cultural. Nós ficaríamos muito mais pobres se os nossos clubes, aqueles que eu chamo os clubes identitários, não é? O homem é um ser gregário por natureza e, portanto, obviamente, o associativismo vem de longe. Na pré-história havia associativismo. Para a caça, chegaram à conclusão Já que havia caçavam melhor coletividades. com mais gente, grupos, do que sozinhos, não é? E, portanto, isto é... Eu às vezes digo, quando começo a pensar nestas coisas, que nós ainda não pensamos a história dos povos pela análise da história dos jogos desses povos. Mas Roma também tinha associativismo, Grécia também tinha associativismo. Depois é só ver, se bem me lembro, eram os colégios em Roma, os colégios... E depois havia algo ligado à cultura e ao desporto, nomeadamente na Grécia, que patrocinava também os Jogos Olímpicos, os Jogos do Olímpio. A questão fundamental que eu coloco aqui é que nós não temos a dimensão extra-desporto do que é a importância destes clubes, associações, em ambos os lados. Não é só a prática, o proporcionar a prática do desporto, é também o aspecto social. As pessoas encontram-se, as pessoas falam, as pessoas têm um objetivo comum, que é a defesa do seu emblema. Portanto, e isso acho que nesta sociedade em que os valores começaram a desaparecer, acho que este cariz identitário das pessoas que identificam com a sua bandeira, o seu clube, aquilo que o clube faz, as vantagens da prática desportiva em relação à nossa juventude são inúmeras. E há uma evolução que nós, em termos de políticas públicas, temos que começar a pensar. No começo do século, final do século XIX, apareceram os clubes desportivos, né? E apareceram ligados às modalidades que não precisavam de grandes infraestruturas. O Fluvial, por exemplo, aqui do Porto, é um clube fundado no século XIX, finais de 1800 e pouco, mas o ginásio Figueirense, o ginásio de Lisboa, os clubes náuticos, apareceram todos. Iam para o Rio nadar. E, portanto, juntavam-se para que essa prática fosse melhor concebida. Claro. Portanto, e depois apareceram os clubes mais ligados ao ciclismo. Benfica, por exemplo, essa lá a roda, porque uma das grandes... É a associação de dois clubes onde eles praticavam o ciclismo. Também não precisava de instalações, era a rua. E o futebol apareceu como a democratização do desporto, que no século XIX era o desporto de elite, não é? O desporto só se democratizou de uma forma acentuada a partir dos primórdios do século XX, porque antes era a elite. O futebol apareceu por estudantes portugueses que estavam a estudar a Inglaterra, ou aqueles... Ou até nos colégios ingleses. Nos colégios ingleses, apareceu isso, mas não era praticado pela plebe, passa a expressão. E foram estes clubes que apareceram. Obviamente que no começo do século nós já vimos um regime monárquico, depois aparece a Primeira República, mas depois aparece, em 33, a ditadura, e por isso os clubes desportivos também foram suporte de uma coisa que é muito importante, que era a liberdade. Só há associativismo se houver liberdade. Claro. Os democratas tendem a dar direitos de associação, os autocráticos, os ditadores, a cercearem esses direitos. E como, em termos culturais, havia muito mais problemas em termos de associação, gente associada aos clubes, muitos deles chamavam-se clubes esportivos e culturais, para também ter uma ação cívica fundamental. Portanto, os clubes não são só aqueles maluquinhos que fazem a prática desportiva no futebol e tal. Há uns pseudo-intelectuais que ainda ligam muito o futebol às coisas não pensadas, não é? Mas são coisas intrinsecamente sociais que são fundamentais. E por isso não é só a perda da prática desportiva, é também a perda de património cultural fundamental e sítios onde há verdadeira democracia, onde as pessoas são pares, interpares.
Acho que esta reflexão sobre o valor do associativismo e daqueles que o protagonizam, e temos alguns problemas no associativismo. Eu estive a recolher alguns dados, por exemplo, em 2008 havia, segundo o IPDJ, havia perto de 48 mil dirigentes, neste momento há 28 mil dirigentes. Se bem me lembro, são mais ou menos isto, não tenho os números de cor, mas dei uma parcela. Isto quer dizer que o voluntariado, o associativismo, tanto no desportivo como cultural, e nomeadamente das EPSS. Eu hoje estive, por exemplo, numa festa do Aladi, que é uma EPSS para a deficiência motora, para a deficiência intelectual, e a acabar, os dirigentes iam acabar e disseram à Presidente da Câmara, olha que não conto connosco, que estou 2 mandatos e estou arrebentado. Portanto, esta sociedade que nós temos que reconstruir em termos de valores sociais, de afirmação daqueles valores que nos marcam como um povo culturalmente diferente dos outros, também é uma escola, o associativismo, nomeadamente o desportivo, que é aquele que eu conheço melhor. Portanto, o associativismo para mim e também para a Câmara, parceiros, na qual temos confiança e damos também formação. Temos um protocolo com a Associação das Coletividades de Matosinhos que dá o apoio em termos da contabilidade e da gestão, que aí são problemas graves e problemas que hoje podem inibir a falta desses documentos, podem inibir a ter até alguns apoios camarários. Eu acho que com estas... Eu posso só acrescentar aqui 2 coisinhas muito rápidas, Claro que sim. totalmente de acordo e alinhada com o que disse. Falou aqui da importância também na área cultural, na área social. Mas também queria aqui acrescentar mais uma vertente, não fosse eu também ter o ploro da saúde, que é a relevância do desporto, para além daquelas todas que referiu, da saúde e da qualidade de vida e do bem-estar. E também se pensarmos um bocadinho nisto e na relevância que tem, e os dados também comprovam esta evidência da qualidade de vida, da função do desporto em algum tipo de problemas de saúde, a diabetes, a obesidade, a cardiovascular, e portanto isso também significa que investir em desporto e apostar no desporto, sem esquecer as questões da saúde mental, é também investir e prevenir gastos em saúde e em qualidade de vida. E essa também por isso também, uma responsabilidade acrescida nossa. Depois tocou numa questão absolutamente central e muito relevante dos tempos que correm, dizer assim, bem, o associativismo tem alguns problemas, o número de dirigentes baixou, diminuiu, e essa também é de facto transversal, não se cinge aqui ao meio desportivo. Aquilo que me tem sido dado a perceber relativamente ao associativismo é alguns atrevem-se a dizer o associativismo está condenado, não tem futuro. Há bem pouco tempo, e com a ajuda de uma pessoa que tem trabalhado muito e refletido sobre o associativismo, o professor Hélder Pacheco, que nos deu o gosto de connosco ser presidente de um júri durante uns tempos de um fundo que criamos de apoio ao associativismo portuense, que agora está nas mãos das juntas de freguesia, mais uma vez as entidades próximas do terreno a ajudarem, a colaborarem nesta missão. E as juntas e uniões de freguesia são aqui parceiros que ainda não referimos, mas igualmente muito importantes, e percebíamos que, de facto, o associativismo, e esta é a boa notícia, não está nada morto. Reinventou-se, há um novo tipo de associativismo ligado a outras causas, designadamente na área do ambiente, na área da juventude e de outras, mas o do desporto também está, ele tem é que saber reinventar e desafiar. Mesmo a terminar, e quase aqui uma provocação depois para os 15 minutos das perguntas ali do Sr. Diretor Regional, eu concordo que efetivamente as autarquias, por tudo aquilo quanto nós já dissemos e o que ainda mais aqui poderíamos dizer, têm que apoiar, têm que fomentar o desporto e têm que estar, obviamente, próximo destas entidades. Mas eu continuo a achar que o Estado devia estar mais e devia apoiar mais e de uma forma mais próxima e mais intensa. Eu não percebo porque é que não há PRR para o desporto. Não percebo. E, portanto, e esta é uma coisa que nós temos que começar a dizer, não é? E a falar e a questionar, porque acho que era importante que estivéssemos todos, convergíssemos todos. Acho que aqui o essencial, e acho que vão concordar comigo, é mesmo o trabalho em rede.
de uns com os outros, e esse trabalho de proximidade, e falavam da questão do poder central e do poder local, e eu queria partir para aí também, como é que se gera isto tudo, no caso tanto do Porto como de Matosinhos, que são autarquias muito grandes, com muitos clubes, muitas coletividades, como é que isto se gera? Imagino eu que só mesmo com esse trabalho em rede, porque é de facto muita coisa, muitas modalidades, muitas coletividades. Sim, nós temos uma organização, uma orgânica curiosamente muito parecida. Começamos a colaborar também. O Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia têm por hábito, no que ao desporto diz respeito, mas não só, na área da cultura também, através dos nossos presidentes, trabalhar de uma forma muito próxima e muito intensa. É aquilo que é denominada a Frente Atlântica. A Frente Atlântica é a soma destes 3 municípios que, sem terem um orçamento próprio, a Frente Atlântica, aquilo que têm feito é, trabalhando em equipas, juntando sinergias, conseguem fazer e apoiar eventos de maior dimensão. E, portanto, esta também é uma forma que acho que tem sido ganhadora e que tem sido até um exemplo que vejo alguns colegas agora quererem começar a replicar e que nos permitem ganhar escala. Mas como é que nós trabalhamos? Nós, nas nossas autarquias, temos uma orgânica também igual, curiosamente, por exemplo, Vila Nova de Gaia já não tem. Como a professora Henrique há um bocado disse, a política para o desporto, as políticas públicas municipais são definidas na autarquia, neste caso por mim, sempre em colaboração e em ajuda, e depois eu tenho uma empresa municipal que tem a responsabilidade da área do desporto, que é no fundo o meu braço armado, o meu braço no terreno para a implementação das políticas e das medidas desportivas. Nós também, a nossa relação com os clubes não é de todo de qualquer ingerência, e portanto os clubes, as associações e as coletividades têm os seus programas desportivos que definem com total autonomia, com total liberdade, não poderia ser de outra forma, e desenvolvem-nos autonomamente. Nós, paralelamente, temos depois um outro e um conjunto muito alargado de programas desportivos municipais. Eu acho que nós já temos cerca de 14 programas municipais que depois, às vezes, desenvolvemos em parceria com os clubes e as coletividades. Mais uma vez, esta ligação próxima, esta relação de parceria, esta cooperação, trabalhar em rede. Que só em rede é que isto é possível. O que nós fazemos é aquilo que também já aqui foi dito. Temos um conjunto de medidas de apoio aos clubes, seja a atividade. Nós temos um programa, por exemplo, que é o Retoma Desporto, que nasceu no tempo de má memória da Covid-19, foi pensado como uma linha de incentivo para ajudar os clubes e as coletividades naquela situação de emergência, porque nós percebemos rapidamente que tínhamos uma medida de apoio ou que as dificuldades iriam ainda adensar-se, mas depois, passado o tempo da pandemia, percebemos que esta era uma medida que fazia muito sentido cirurgicamente ali no início da época desportiva para todos os clubes e as coletividades da cidade, que depois varia consoante o número de modalidades e de atletas que eles têm. Esta é uma medida que os clubes concorrem, se candidatam e que recebem, que tem de ano para ano vindo a crescer na cidade do Porto. Aliás, já agora dizer, o Porto, ao contrário de Matosinhos, que vinha e manteve um movimento associativo muito pujante e até sob o ponto de vista das infraestruturas e das condições que tinha, muito interessante. Basta pensar, referiu que tem 7 piscinas municipais, eu tenho 3, uma delas requalificada recentemente e agora todas as outras a serem intervencionadas, mas que datavam de 1992, 96. E que assim se mantinham com as mesmas infraestruturas. Com certeza que foram sendo feitas melhorias, beneficências, mas elas estavam a precisar de grande investimento e é isso que também estamos a fazer, porque há uma coisa que também acho que nós aprendemos rapidamente: sem infraestruturas desportivas capazes, com condições, é impossível estimular a prática desportiva. E, portanto, não vale a pena. E eu tive que começar, eu estava uns passos atrás de Matosinhos, eu tive que começar muito por aí. Por um lado, olhando para o que tinha e perceber
como é que podia otimizar, não é? Fazer, às vezes, verdadeiros milagres de gestão das infraestruturas desportivas, e foi muito através da gestão, depois melhorar o que tinha e, obviamente, consciente que era preciso mais, agora sim começamos a ter já novas infraestruturas e está um conjunto, um volume muito significativo de infraestruturas desportivas em curso. E depois, a parte, e isto também é apoiar os clubes, isto também é apoiar as coletividades, porque as infraestruturas desportivas são para devolver a estas entidades. Nós não temos uma política no que diz respeito à utilização das infraestruturas igual à de Matosinhos, pese embora ela tenha vindo a conhecer muitas alterações. Neste momento, aquilo que os clubes pagam pela utilização das infraestruturas municipais é metade do que pagavam em 2017, sendo que durante o período de pandemia nem sequer pagaram nada. Portanto, o que nós fizemos foi uma revisão em baixa dos preços, diferenciando positivamente, majorando o desporto no feminino, e aí fazemos-lo quer nos preços e nos horários das infraestruturas, quer, por exemplo, no apoio do pagamento das inscrições, porque aqui não é só formação que pagamos às séniores e às veteranas, portanto é uma aposta clara deste executivo, do meu executivo, o desporto no feminino, mas também o desporto adaptado. E, portanto, os apoios diretos ao clube em algumas medidas que são programas municipais para exames médicos, também pagamos os exames médicos na totalidade dos atletas de formação. Também temos um programa, como o Henrique referiu, de capacitação para os dirigentes esportivos. Portanto, nós, através de outras entidades, damos um conjunto de formação que nos parece absolutamente essencial e crítica nos tempos que correm. Há aqui um programa que eu não posso deixar de referir, que é o Clube Top, que é desenvolvido em parceria com o IPDJ. Agradecer aqui ao IPDJ. Nós só em 2013, por força deste programa, desenvolvemos 6 workshops, 6 formações muito interessantes. Este ano temos a ambição de pelo menos fazer número igual e, portanto, por um lado, capacitação, e ela é muito importante porque, como dizíamos, os tempos estão exigentes, estão desafiantes e os clubes também eles passam, por um lado, têm que se reinventar, porque pese embora tudo aquilo que nós reconheçamos da importância do associativismo e que nós valorizamos, a verdade é que, do que eu me apercebo, ele também passou aqui por um mau bocado, isso pós-pandemia, porque se calhar as pessoas estão menos disponíveis para pagar as cotas, têm menos valor disponível para pagar as cotas, portanto os clubes têm aqui uma perda de receita, a bilheteira não é o que era antes e, portanto, estes apoios são absolutamente essenciais. Nós, quando recebemos os planos de atividade dos clubes, que eles gentilmente nos mandam, há lá uma parte que eu, no fim, vou sempre ver e que tem a ver com o orçamento. E há uma realidade, é que, de facto, aquilo que é a despesa está sempre desequilibrado relativamente à receita. E, portanto, tudo isto são questões prementes e, por isso, esta necessidade do apoio direto, indireto, das infraestruturas, dos programas, dos apoios diretos à atividade esportiva, e é esta, neste caso, que a Ágora pode apoiar a atividade desportiva, no apoio a eventos desportivos, num conjunto de outras coisas, mas era só para dar mais aqui este cheirinho, que acho que estamos alinhados. Estamos alinhados. Mas lá está, e não sei se o professor pode também opinar sobre isso, que percebe-se que o poder local está também um pouco sobrecarregado neste aspecto, porque é muita coisa, de facto. Que modelos de financiamento é que podem ser utilizados para ajudar o desporto não profissional? Não profissional. Sim. O desporto profissional estamos vedados. Nós estamos vedados de apoio. Pois, é isso. Nós só apoiamos o desporto federado. Sim. Mas profissional não. Profissional não. não É? Nós estamos a falar... Daí que eu tenho ido logo diretamente. Isso. Eu fiquei um bocado À admirado bucha. de Candif, que é a Associação Nacional de Dirigentes de Futsal e Futebol Praia, pensava que era de dirigismo desportivo no geral, porque sei que há uma outra formação pela Federação Portuguesa de Futebol, da School Futebol, na Federação, mas nós temos um problema grave. Como a Catarina disse, mesmo PRR, 0 para o desporto. E na União Europeia, prioridade negativa para o desporto. Não há fundos. Há fundos em termos do edificado. Conservação.
O Vítor está ali a dizer que não, mas... O Vítor vai nos lembrar o Vítor PRID, vai-nos lembrar vai uma nos coisa. falar do O PRID. Mas em termos da União Europeia não há fundos diretos para o desenvolvimento da prática desportiva. Isso sai do orçamento das próprias câmaras, mas também o orçamento das câmaras é para quê? É para provocar qualidade de vida ou dar qualidade de vida aos seus munícipes. Portanto, o desporto é também fundamental para que haja uma qualidade de vida e cada vez mais. Há pensadores que diziam que o século XX, o último quartel do século XX, que era o último quartel do ócio e do lazer. Nós, no século XXI, vamos reduzindo as horas de trabalho. Já reduzimos as horas de trabalho no século XX, século XXI reduzimos mais. Hoje está-se a pensar na semana de trabalho de 4 dias. Essas pessoas têm que ter, com tempos mais livres, obviamente, têm que se vocacionar mais para o desporto. E um desafio que eu faço agora aqui também aos nossos dirigentes é que os nossos dirigentes enquadram e os clubes enquadram modalidades que são modalidades que são ortodoxas, antigas. Não é? Mas como é que vamos enquadrar as novas modalidades? O surf. Que eu sei, por exemplo, em Matosinhos há vários, não há clubes de surf, há escolas de surf. Escolas, pois. Portanto, não há uma... Às vezes o apoio, a Câmara não pode dar um apoio direto, dá um apoio logístico às atividades, e nós colaboramos nisso, o apoio logístico às escolas. E o parapente e a escalada, que são desportos, atividades, pelo menos, que se poderiam enquadrar para terem algumas regalias no que concerne, porque as pessoas juntam-se com um fim comum, que é a prática desportiva, não só, mas no começo do século foi só a prática desportiva, juntavam-se para tentarem atingir mais facilmente os objetivos. Mas o associativismo tem vários desafios. E este é um desafio para os novos dirigentes do terceiro quartel do século XX. O que é que vamos fazer estas novas modalidades que estão a aparecer? Que é um desafio. E mais, é que eu sinto, por exemplo, nas piscinas de Matosinhos, nós nos últimos 2 anos aumentamos os utentes, os nossos clientes, utentes, em 150%. Há uma procura enorme da prática da natação, não é da natação, das atividades em meio aquático, e é exponencial. Há piscinas que em 2018, 2019, tinham uma ocupação média, neste momento há piscinas que já não temos resposta, nomeadamente nas horas pós-laboral. Não há resposta, estão cheias. Não há hipótese de nós podermos... Estamos a pensar em aumentar o nosso parque. Obviamente que esta nova gente que vai ser chamada, estamos a falar falamos nos primeiros clubes que era para a prática, hoje os clubes não é só para a prática, os clubes também têm um outro problema, que é, e nomeadamente do futebol, que é o enquadramento dos fãs, dos sócios, o que fazer, o que proporcionar, como enquadrá-los. Eu há pouco dizia, eu sou um homem do futebol, que nós poderíamos analisar a história dos povos pela história dos jogos. E eu às vezes pergunto a mim próprio, daqui a 50 anos, como é que vão ver os jogos de futebol onde os sócios vão enquadrados pela polícia para ver, em que os sócios estão a ver um jogo metidos numa jaula. Só daqui a 50 anos, como nós hoje criticamos os jogos romanos, mas que que é que estes maluquinhos andavam a fazer? Em que as pessoas, para ver um jogo de futebol, estão numa jaula. Nós temos que pensar também nisso. E o associativismo tem que pensar nisso. Porque muitas vezes o jogo, que é a humanização do homem, é o jogo, nomeadamente o futebol, é desumano, é antissocial, é antinormal, é anti-humano a prática dos sócios. Porque há os clubes que era para a prática, mas neste momento há clubes que também... Há clubes, todos eles têm os seus fãs, que não são da prática, mas são do espetáculo. E também é um desafio que nós temos que ver. A violência no desporto, há programas, mas porventura deveriam ser muito mais acutilantes em relação às sanções. O que fazer em relação ao abandono e à precocidade, nomeadamente no recrutamento dos jovens futebolistas. Eu não concebo, e sou um homem de futebol e repito, eu não concebo que um miúdo de 12 anos saia do norte da sua família e vá para um clube de Lisboa e fique lá fora porque os paizinhos pensam que ele vai ser o próximo Cristiano Ronaldo. Isto é desumano, isto é antinatural, os miúdos não crescem.
E o futebol não é para fazer só atletas. O futebol, a prática desportiva, não é para fazer só atletas. É para fazer primeiro homens. Porque eu, como treinador, dizia muitas vezes, eu resolvo muitos problemas dos atletas se conhecer melhor o homem. E os clubes têm que pensar nisto. A mercantilização do jogo está de tal forma desumana que o jogo, que é encontro e festa, passa a ter outro cariz. Temos que pensar, por exemplo, nas apostas, na centralização de direitos. O que fazer, esse dinheiro que vem das apostas e vai para as federações, chega aos clubes mais pequenos? Não chega. Eu sei que vem o dinheiro Se para a calhar Liga. poderia ter aí uma ideia. Né? Vem o dinheiro para a Liga e vem outro dinheiro para as federações. Mas chega aos clubes mais pequenos, esses que são o suporte da Os que prática realmente desportiva. precisam, no caso. Não chega. chega. E Não nós chega. sabemos que não chega, Não que nos chega. vem Não falar chega, não é? connosco, vem nos bater à nossa porta. E quando lhe perguntamos, Nada. nada. Sim, estes são os desafios que nós mesmos, em termos das políticas públicas desportivas, começamos a enfrentar. O que fazer? Porque vem a escola de surf e diz, nós temos 120 miúdos, ou 70 miúdos, tem tantos como o clube que a gente apoia, que é um clube de voleibol ou de basquete ou de handball. Já agora, Mas é uma escola, não é uma associação, não uma podem escola, fazer não é nada uma diretamente. associação. Será possível apoiar estes novos praticantes de novas modalidades se congregarem num clube? Portanto, são alguns desafios que os tempos modernos, nomeadamente com mais tempo de lazer. O que fazer, por exemplo, aos nossos ativos? Nós temos, por exemplo, programas para os bombeiros municipais. Não pagam. Têm as piscinas sempre disponíveis, as nossas instalações sempre disponíveis. A Polícia Municipal não paga. A nossa Brigada de Intervenção de Proteção Pública não paga. Os cidadãos maiores de 65 temos dois programas que vão 2 vezes à piscina gratuitamente. Mas o que fazer, por exemplo, às pessoas que são ativos, mas que não têm capacidade de uma prática desportiva? O que fazer a eles? Nós sabemos que cada vez mais a obesidade é um problema gravíssimo. Gravíssimo. Nós, neste momento, somos o segundo país da União Europeia com maior obesidade infantil-juvenil, nomeadamente no setor feminino. O que fazemos? Nada. Há programas de desenvolvimento de combate à obesidade. A saúde hoje é uma vertente fundamental, mas não só. Não só. Cada vez os nossos jovens, e nós sentimos, estamos a estudar isso em termos de um programa que estamos a fazer com a Universidade do Porto, com a FADEUP, os comportamentos e o desenvolvimento das nossas crianças no ensino básico. Sabemos que elas cada vez estão mais isoladas. A prática desportiva é uma forma de socialização. Nós sabemos que o analfabetismo motor é cada vez maior. Os nossos jovens, alguns, não sabem marchar, por exemplo, de uma forma normal. Nem praticam qualquer tipo de desporto. Não muitos sabem deles. andar O que de é que nós bicicleta. fazemos? Nós tivemos um Temos as problema AECs, portanto, para o primeiro ciclo do ensino básico. Tínhamos 1 hora de prática desportiva, passámos a ter 2. Estes próximos anos vamos a ter 2. Chegamos à conclusão que o exercício, a prática desportiva, a atividade física, o exercício físico, informal, recreativo, nestas crianças são fundamentais. De tal forma, por exemplo, eles estão obrigados, no 3º ano do primeiro ciclo do ensino básico, a ter uma hora de natação por semana. O que chegámos à conclusão, isto já há 5 anos, chegámos à conclusão que, perguntados a estes jovens quais as modalidades que mais praticavam, natação, que para nós foi um paradoxo. Estamos a ter miúdos de 10 anos, o futebol já aparece a partir dos 6, 7, 8, mas os miúdos e as jovens, miúdos e miúdas, praticavam a modalidade preferida, natação, porque vem da prática desportiva que Da tem escola. em seio escolar, não é? Claro. Só que depois acontece um outro problema. Chegam aos 10 anos, 12 anos e desaparece essa prática. O abandono, por exemplo, do futebol. A Associação de Leiria, há uns anos, fez um estudo em que o abandono da prática desportiva, futebol neste caso, chegava aos 30%, 40%. Isto é de preocupar, o abandono da prática desportiva. Nomeadamente o futebol profissional, quando naquela passagem dos júniores para os séniores, eles desaparecem, porque não há oferta para enquadrar toda a gente. Para onde é que estes jovens vão? Para onde é que estes jovens vão? Nós temos um aumento, salvo erro, de praticantes esportivos. O ano passado, 22 para 23, houve um aumento de 10%. O futebol tem perto de 300 mil praticantes neste momento, teve um aumento muito substantivo.
a um aumento muito grande em termos do futebol feminino, o que é de louvar, que também é um outro problema, esta desigualdade. Nós temos algumas modalidades que têm 80% de homens e 20% de meninas. É mau, temos que trabalhar nisso, porque o desporto também é uma... E vejo que é um ponto uma comum também igualdade. entre as duas Não é? autarquias, essa E depois promoção. temos que pensar, nós, por exemplo, temos esta frente atlântica é aquilo que eu penso que é cada vez mais importante, que é não pensar no nosso bairro, não pensar na nossa autarquia, ter superestruturas que possam ter programas conjuntos, metropolitanos, de prática desportiva e até de construção de edificado. Para que é que nós devemos ter um pavilhão para 30 mil pessoas em Matosinhos, outro em Gaia, outro no Porto? Podem, se calhar, agregar tudo. Não é? Temos que pensar, ter superestruturas intermunicipais que pensam também o edificado desportivo em termos das altas competições. Porque o Porto não tem um grande pavilhão para fazer as grandes competições de pavilhão. Lisboa tem, o Porto não tem. Mas tem o Rosa Mota, nós temos o nosso pavilhão, o Póvoa também tem um de 3 ou 4, Gondomar faz de 2 ou 3 mil, quer dizer, não há nenhum que consiga agregar os tudo grandes isso. espetáculos Grandes eventos. desportivos que esta grande área metropolitana deveria ter, porque não temos capacidade de ver grandes espetáculos desportivos em termos das grandes equipas e das grandes seleções ou dos grandes campeonatos, que neste momento é obrigatório, por exemplo, os campeonatos europeus é obrigatório ter mais de 4 mil lugares. E há países que não têm um determinado essa número de capacidade. espectadores. Temos que outros problemas que se nos colocam e que não só em relação aos dirigentes, mas também a nós, poder político, para começar a influenciar e traçar caminhos de comuns. Em relação aos dirigentes desportivos, a senhora vereadora há pouco dizia que havia um programa específico da Câmara do Porto para esse apoio, certo? Eu acho que ambas as autarquias Pois. têm um conjunto de programas de apoio aos dirigentes desportivos e não só, a todos os colaboradores, aos demais colaboradores dos clubes e das associações. Eu já referi aqui 2 deles que me parecem muito relevantes e que eu sei que em Matosinhos também existem, que são programas de capacitação. No fundo é auxiliar estes clubes, quer em termos de dirigentes, quer dos demais elementos que trabalham nos clubes, em matérias mais técnicas, sejam elas como a contabilidade, como a gestão, seja com o inglês, seja a outro nível, Questões mais específicas. dando-lhes formação. E também aqui a parceria que temos desde 2013 com o IPDJ e que tem sido muito profícuo ao Clube Top, em que eu referi que já o ano passado tinha sido possível fazer 6 workshops e que este ano mantivemos e que queremos pelo menos fazer essas formações. Esta é também uma forma de, mais uma vez, o município estar ao lado dos clubes, das associações, dos seus dirigentes, apoiando-os neste novo desafio que se lhes coloca nesta nova conjuntura, é que eles têm que dar respostas cada vez mais exigentes das pessoas que os procuram e com aquelas condicionantes que já aqui refletimos, às vezes, de uma falta de condição, de uma falta de apoio, que os obriga a também eles estarem preparados para abraçar estes desafios, complementado por todo um conjunto daquelas medidas que já aqui fomos dizendo um bocadinho todos. E já fomos falando um não é bocadinho por de acaso tudo. que nós temos muito em comum, porque também não é por acaso que naqueles indicadores da região norte, mesmo assim, fica muito bem posicionada Mas todas juntas? comparativamente com os Dos outros 323 3 milhões, milhões. quase 70% tirando Lisboa. É norte. E Depois Lisboa podíamos ainda discorrer aqui um bocadinho também porquê, não é? Falar da Santa Casa da Misericórdia, Sim, da também receita é. do jogo e que vai para lá e depois como é que é distribuído, mas depois ficávamos aqui a noite toda e o Corte Inglês não deixava. E provavelmente não íamos saber, não íamos perceber, porque a verdade que é que essa ainda nunca distribuição ninguém é- percebeu muitos dos apoios da Santa Casa que ficam perdidos por Lisboa e Val do Tejo e que não chegam aqui, ou mesmo do turismo de Portugal, não é? Quando, Eu acho que esse tema é um nas bocadinho maratonas, transversal a o Porto todos tem os meios. das maiores maratonas e a maior São Silvestre. É sempre um desafio perceber porque é que o apoio que é dado à de Lisboa, não estou aqui a fazer nenhum duelo norte-sul, até porque acho que ele não interessa a ninguém
e não é porque o Mas a Porto verdade é queira que é um ter, ce- porque se o Porto tivesse tudo, havia de passar a ter os mesmos problemas, era centralismo na mesma, havia de ter os problemas de Lisboa, que com certeza Lisboa não quer ter. Mas isto é verdade, quer dizer, porque é que a maior São Silvestre é na cidade do Porto e porque depois o turismo apoia em Lisboa, e eu acho muito bem que apoia, mas depois para aqui, para o Porto, vem assim à última da hora, depois uma vez eu e o Zé Guilherme termos feito assim numa conferência de imprensa um barulho, também lá 5.000 euros, mas tinha, bem, enfim. E esta também é uma questão relevante, mas Já mesmo agora assim, também E falar que é do Eixo- transversal a todas as Basta áreas, falar, já Catarina, agora. o Eixo Atlântico, que O agora Eixo acabou, não Atlântico. é? Que é a única experiência como é que se chama? Internacional Nacional. de zonas que é única, não é? É única. Cooperação transfronteiriça. É transfronteiriça, única. acho que era assim Era única. Não é? Já esta organização que é os Jogos da Galiza, Claro. da Galiza, e depois junta Minho do Litoral, é só isso, Minho e do Litoral, não é? É só o Minho e do Sim. Litoral. Não é? É só essa duas. Portanto, e juntam, que foi uma coisa espetacular. Este ano foi em Famalicão e em Braga, e junta miúdos, mais de 5.000 miúdos, acho eu, uma coisa Dessas louca, várias regiões. de várias regiões do norte de Portugal e também de toda a Galiza. Acho que este pensamento supra, acho que também abre horizontes e é também um aliciente para os miúdos terem esta prática desportiva continuada. E eles, quando acabam os jogos do Atlântico, vêm mais ricos, não pelas medalhas, mas pelos amigos que fizeram, porque Claro. de facto o desporto também é um... Eu tenho grandes amigos ainda ligados ao desporto, não porque se ganhou isto ou aquilo, mas fundamentalmente porque estivemos Criaram juntos nas laços coisas. e Estivemos ligações. juntos. Estivemos juntos. Daí, como dizia há pouco, é os grupos desportivos, recreativos, culturais, porque é muito mais do que o desporto que se pratica e é esse lado da coesão social, não é? Claro, e isso também, por exemplo, eu estive a trabalhar na Ásia, os clubes desportivos na Ásia não têm as géneses como nós tivemos. Os clubes desportivos em toda a Ásia, Japão, Coreia, Vietnã, Indonésia, são dirigidos por empresas. As empresas criam os clubes desportivos e pagam. Por exemplo, no Vietnã, que eu conheço melhor, tem 30 e tal províncias, cada província tem a sua televisão, há não sei quantos jornais, centenas de jornais, alguns com 1 milhão de tiragem por dia, não é? Porque eles também são 100 milhões. Não é? E os clubes servem-se, melhor, as empresas servem-se dos clubes como meio de propaganda. Como antigamente havia a CUF e tal, não é? E aquilo Por exemplo, eu vivia em Ho Chi Minh, com 12 milhões haviam, agora mais, mas naquele tempo, até 2010, havia 3 clubes. Em Dalian, na China, com 6 milhões, havia 3 clubes. No Porto, na Associação do Porto, não sei quantos clubes, mas hoje acho que já ultrapassaram os clubes que tinham, o número de 500, inscrições. eu recebi hoje uma ultrapassou notícia tudo. de 500. 500 clubes. Em Dália, com 5 milhões, haviam 3 clubes. Havia 3 clubes na prática de futebol. Não é? Portanto, nós temos esta gênese porque é aquilo que eu dizia. É um meio de estar junto, um meio de juntos sabermos que podemos conseguir. E isto é mobilizador e é cultural. E por falar em mobilizador, como cativar mais dirigentes associativos, que é uma lacuna que começa a aparecer. Ainda há pouco falava desses 40 e tal mil que desceram mais de 50%. Como trazer as pessoas para o associativismo e para esse voluntariado que tem tendido a desaparecer, parece-me. O desporto escolar tem uma fatia substantiva para o seu desenvolvimento, para o programa de desporto escolar. O Vítor sabe mais de números, mas penso que é 47 milhões, à volta de 45 milhões, 47 milhões. Mas, por exemplo, tem uma prática que não é visível, e que há, mas que não é visível, e que poderia ser na escola. A escola, para mim, é o grande centro de mobilização também para o voluntariado. Não é? E o associativismo não é mais do que um voluntariado. E aqueles que não têm capacidade motora para a prática desportiva, o envolvimento no associativismo e pela paixão que eles têm pelos clubes, e quase todos os jovens têm paixão por um clube, isto para mim era fundamental. Tem que se partir da raiz, não é? A escola. E a escola não pensa muito na sociedade civil. Eu acho que a escola tem que pensar cada vez mais na sociedade civil. Preparar, obviamente, em termos intelectuais, mas para a vida. E a vida é isto. Há pouco dizia-me um senhor que faz obras, que tem uma empresa e faz obras também na Bacinspor. E ele tem o 9º ano e tem um curso de formação profissional
e estava-lhe a falar sobre os problemas que é a contratação pública, o problema da legalização da empresa, e disse-me assim, pastor, mas eu na escola não aprendi isto. A gente sai da escola e vai para a vida do trabalho. A vida é que nos ensina, no fundo. E não sabe fazer isto, não é? Portanto, não sabia nada. Se quiser ser empreendedor, tem que ser autodidata ou procurar apoio. E a escola deveria ser também abrangente e estar mais focada na realidade do futuro. E o futuro, para mim, é outra coisa que não só aquelas disciplinas académicas fundamentais, mas devia ser mais abrangente. Acho que os nossos jovens saíam mais adeptos de terem uma intervenção cívica. Acho que é cada vez... E isso estamos a perder, essa intervenção. Às grandes causas, há pouco, acho que a Catarina falava nas grandes causas, que há mobilidade, que há uma grande mobilização. São as novas causas, mas estas velhas causas, que são causas perenes, deviam ser também começar a ser motivadas, e os jovens, quando motivados para isso, e alertados para isso, eles têm essa sensibilidade, nomeadamente para o voluntariado. Nomeadamente o voluntariado aparece quando há crise, e o povo português, quando há crise, diz sempre Mobiliza-se. diz sempre presente. Concorda com isto? Totalmente. Eu acho que esta questão que o professor Henrique Calisco referiu é transversal. Acho também, se calhar, complementarmente, e também já aqui falamos sobre isto, e temos aqui na sala um especialista, reputado especialista da área da legislação do direito desportivo, que é muito complexa, e acho que era preciso olhar para ela e trabalhá-la. Há aqui questões que não fazem sentido e todos os dias nos deparamos com ela. A questão que aqui já refletimos sobre apoiamos o clube, não apoiamos a escola, como é que apoiamos, que depois, que exercício inventivo temos que fazer para conseguir o apoio, o que é que podemos apoiar. Eu outro dia tive uma questão, muito rapidamente, mas só para verem como no dia-a-dia eu tinha um relevante clube da cidade com uma atividade desportiva relevantíssima na área do desporto de raquetes e que, com um conjunto de atletas, e que tinha ali um terreno para aumentar a sua capacidade desportiva, em que o município entendia que era de interesse municipal fazer uma cedência em direito de superfície daquela parte do terreno. E tinha o direito de superfície tudo preparado, tudo alinhado, depois de muitas reuniões, destaques, urbanismo, tudo fechado. E, como era um apoio, porque eu não ia cobrar ao clube o valor de mercado daquela cedência em direito de superfície, feita a devida avaliação, que é porque temos de ser transparentes, iríamos levar ao órgão executivo, dizer, bem, a Câmara do Porto, porque entende ser de relevante interesse público municipal, o apoio a este clube, vai apoiá-lo em X, que era o valor de mercado que ele teria de pagar. Dá-se o caso que, para acompanhar este direito de superfície, era possível, porque era um clube desportivo, fazer um contrato de desenvolvimento desportivo. E eis que vêm os serviços jurídicos, e bem, até porque estão sob a minha tutela e, portanto, não há aqui nenhum conflito de interesse, dizer assim, não, mas só pode ter 4 anos, não pode ter validade superior a 4 anos. Pode gerir isso, conforme. E diz o clube, bem, 4 anos. Tudo bem, 4 anos, a cedência de direito de superfície eu a pagar aquilo. Mas e depois dos 4 anos? Quem vier pode fazer diferente, porque o direito de superfície tinha um prazo de 20 anos. Andamos para a frente e para trás, estudamos. Eu dizia, eu gosto sempre de desafiar, nem que mais não seja para ter a certeza que não há solução. Não pode ser, isto está desfasado, a lei não casa, não bate certo, não pensaram, mas é assim, tem que ser assim, o apoio ao clube tem que ser por via deste instrumento jurídico. Falamos lá fora dizer assim, bem, vamos sair dentro dos serviços, vamos pedir um parecer, já não sei a quem, o meu diretor tem total autonomia técnica para fazer isso. E lá veio a senhora e diz assim, pois, excelente questão, nunca está... Pronto, e tem de ser. E, portanto, no fundo, há aqui um conjunto de coisas. Este é um exemplo, se calhar nem é o mais relevante, mas é relevante. É um caso prático no daquilo dia que a dia acontece. de quem está nesta cadeira e quer apoiar muitos dos senhores que estão dessa cadeira e que depois não percebem porque é que não fazemos diferentes, e são constrangimentos com que nos
Debatem todos os deparamos dias. todos os dias com as regras da contratação, com os apoios, porque é que podemos apoiar atividades esportivas, já não podemos, se formos nós nas empresas de desporto fazer as obras, porque é que é os contratos, bem, um conjunto de coisas, ou Muitas se queremos burocracias. ajudar um clube que está numa maior situação e até estamos disponíveis para resgatar de um fundo uma infraestrutura desportiva e depois vem o Tribunal de Contas e diz, mas não podem, atenção, Os comodatos, não se pode mas afinar não os podem. incomodados. E, portanto, eu acho que é para que, de facto, haja mais gente a querer vir para o associativismo e abraçar o desafio relevantíssimo e importantíssimo de ser dirigente associativo, toda esta questão que foi aqui referida, da formação, de criar condições para, de preparar para, não é? E depois, ao longo do tempo, as pessoas se reciclarem para a tal capacitação que também já aqui falamos, depois olhar, se calhar, para o quadro legal no qual nos movemos e torná-lo mais facilitador, mais real, mais próximo. Falem com o professor Calixto, o que ele sabe, quais são os problemas que eles têm, perguntem e se calhar até em comissões de revisão desta legislação, acho que era uma boa prática ouvirem. Isso podia tornar este meio mais interessante, mais apetecível, entre um conjunto de outras medidas. Volto à questão do apoio, para o tornar mais apetecível, porque e só mesmo para terminar, porque mesmo relativamente aos jovens, eu não queria que ficassem com a ideia, eu que também tenho a juventude, que eu acho que eles só se mobilizam por um conjunto de causas da moda. É verdade, mas não é bem assim. Eles estão muito presentes e estão presentes e quando têm condições para estar, mobilizam-se mesmo muito. Não sei se vamos terminar, se não vamos. Estamos a terminar o tempo mesmo. Eu então só Já ia queria chegar dizer aí. duas coisas muito rápidas, puxando aqui Eu ia-vos pedir para o mesmo isso, Porto para fecharmos. e mesmo só porque acho que vem aqui muito enquadrado nesta importância que estamos aqui os dois a discorrer sobre o desporto e como o desporto, para além da parte da componente física, da componente de saúde, mas como o desporto, como construção de homens, de mulheres, cidadãos, de ser humanos melhores e da relevância que isso tem na vida, na formação das pessoas, na inclusão e dar-vos um exemplo de 2 programas que o Porto tem, que eu tenho muito orgulho de poder ter participado na criação deles, porque são de facto projetos que acho que têm sido capazes de fazer qualquer coisa diferente na vida das pessoas e dos nossos jovens. Um deles é o Desporto no Bairro. O Desporto no Bairro que nós criamos e que já vai na sua 5ª edição, é um programa verdadeiramente mobilizador. Aquilo que nós quisemos foi, através do desporto, entrar num conjunto de bairros da cidade do Porto, onde estão crianças e jovens com um conjunto de condições mais vulneráveis, mais especiais, e, através do desporto, trabalhar com eles questões como a autoconfiança, como a autoestima, como o absentismo, também questões de saúde, mas mostrar-lhes que eles são capazes e que podem ser o que quiserem, que têm direito a sonhar e temos resultados absolutamente fantásticos. Já fomos à Assembleia da República dar a conhecer este programa, porque ele tem tido resultado em termos escolares, tem tido resultado em termos de um conjunto de outras práticas que eles deixaram de ter porque quiseram, passaram a estar ocupados com o desporto e perceberam que era possível. É um programa absolutamente fantástico. Este ano aprofundámo-lo porque percebemos que entrar na vida destas crianças só 2 ou 3 meses por ano não nos chegava e, portanto, aprofundamos este programa. Neste momento ele já tem a duração de 7 meses e ao fim, portanto, são 7 meses, o conjunto de crianças que quiserem aparecer. O ano passado foram 900 crianças e jovens que estiverem connosco e que têm acesso a breaking, a street basket, a surf e a skate, totalmente proporcionado pela autarquia, em vários sítios, em vários territórios da cidade, ministrados por professores totalmente qualificados e que este ano este programa vai durar 7 meses e no fim 14 destes jovens vão ter direito a uma bolsa anual. Lá está, mais uma vez, os nossos parceiros, clubes e as coletividades da cidade destas modalidades e que durante um ano, obviamente vão ser os melhores, vão totalmente gratuito praticar estas modalidades com um equipamento e com tudo assegurado pelo município. Estes números de participantes e
são impressionantes, mas a mim o que mais me impressiona é os testemunhos que eu já tive o privilégio de ouvir neste programa municipal. Aquilo que me perguntam quando acaba uma edição é se para o ano vai haver, e já ouvi coisas, enquanto eu estou aqui eu não tenho pensamentos maus na cabeça. E, portanto, isto é absolutamente Atira-nos ao chão. transformador. Esmaga-nos uma das meninas, a Paulina, que está lá. Eu já os vou conhecendo pelos nomes. Os nomes. Está cá há um ano, é refugiada ucraniana, está sozinha com a mãe. A mãe já arranjou emprego exatamente através do coordenador do programa, do Max Oliveira, ele merece aqui ser referido, e a miúda é absolutamente extraordinária. A primeira a chegar aos treinos, a última a sair, já fala irrepreensivelmente português, e outro dia perguntava-lhe: "Oh, Paulina, como é que tu já falas tão bem?" Diz-me ela assim: "Sabes, é que eu sou muito atenta, gosto muito de aprender." Este é absolutamente transformador, e eu acho que o desporto é isto, e tem de ser cada vez mais isto, e acho que era um bocadinho o que o professor Henrique Calixto estava a dizer. Mais um que também, de certa forma, temos muito orgulho de ter criado, e ainda recentemente tive a oportunidade, junto do Sr. Secretário de Estado do Desporto, do Pedro Dias, dar-lhe informação sobre ele, porque ele ficou muito interessado por ele e acha que é um exemplo de boas práticas, que é um programa de apoio aos atletas de alto rendimento e elevado potencial desportivo, que é olhar para os nossos jovens que estão cheios de talentos e que, se calhar, numa altura que ainda não têm tantos apoios, e que financeiramente é muito relevante para eles alcançarem, alguns estão próximos dos mínimos olímpicos e estão a trabalhar muito para isso, apoiá-los nesta altura, permitir que eles vão, alguns já lá estão, mas outros estão prestes a ir aos Jogos Olímpicos, aos Paralímpicos, porque tem aqui também o adaptado, e que tem sido um verdadeiro sucesso, porque são jovens cheios de talento que nós não podemos perder e que estão neste momento a levar o nome da cidade do Porto nos seus emblemas mais longe, mas eu acho que é o nome de Portugal. Há nomes que, se eu vos disser, que são apoiados por este programa, vocês todos se recordarão, desde a Mafalda Pires na vela, ao Diogo Costa, à Angélica, a André, que antes de ter chegado ao Porto, quando estava no Fluvial, quando precisou de ir treinar para a piscina das Astúrias, foi através dela que me despertou a atenção para este programa. A Carla Oliveira, agora campeã constantemente em Bóssia, no Futebol Clube do Porto, mas que são atletas que neste momento o município do Porto, com muito gosto, está a apoiar e que nos tem feito encher de orgulho pelos resultados que têm conseguido alcançar em campeonatos nacionais e internacionais. Bem, nós podemos ficar aqui toda a noite a conversar sobre este assunto, que teremos sempre pano para mangas, mas o nosso tempo já está mesmo a acabar. Professor, algumas considerações finais muito rapidamente sobre este tema? Eu não sei como é que se chama aquelas unidades que são criadas nas escolas para apoio aos atletas. O ARS. O ARS. Em Matosinhos também criou uma UAR na Gonçalves Arco, e fomos lá visitá-la. Acho que é melhor atestada, porque os tempos evoluem e cada vez são melhores, não é? Cada um apoio para ensino à distância. E uma das nossas atletas que lá estava tinha média de 20 valores, e disse que ali estavam 18 atletas que já beneficiavam dessa estrutura. Sabem qual era a média mínima? Isto porque a incompatibilidade, prática desportiva e os estudos. 17 valores. Dos 17, a nota mais baixa eram 17 valores. E eram atletas que treinavam 3, 4, 5 horas por dia. Portanto, o desporto é compatível também com uma escolar. E este fantasma de que são incompatíveis, isso não é verdade. E isto é vivido nessa UAR, que na Escola Gonçalves Arco todos os atletas têm notas altíssimas e continuam também com o apoio que é um programa de Estado. Aí, obviamente, há que também dizer bem das coisas que de facto faz. Também está a melhorar e não se perde atletas, porque perderam-se muitos homens para o futuro, porque não tiveram formação, porque o futebol fez com que eles tivessem, por exemplo, para o primeiro apuramento, para o primeiro campeonato do mundo de sub-19, dos 365 dias passaram em estágio 280 dias, e portanto aí foi o mérito escolar desapareceu, e portanto alguns deles que estiveram nesses processos hoje queixam-se porque podiam ter uma vida melhor. O desporto é compatível com a formação académica, e portanto esta era a última mensagem que eu queria dar. E para terminar, o meu obrigado à vossa associação, porque é importante capacitar os dirigentes desportivos,
e também pelo trabalho que fazem, e pôr-vos aqui um desafio. Por que não tentarem algumas regalias para o dirigente associativo voluntário? Como os bombeiros, por exemplo, também têm regalias. Regalias que podem ser simbólicas, mas que são importantes. Porque o dirigente desportivo passa milhares de horas por ano ao serviço da comunidade. E não há uma mínima palavra, muitas vezes não recebe uma mínima palavra de agradecimento. Acho que o Estado ficar-lhe bem, se calhar, em algumas situações, IRS, pagamentos que se fazem, que os voluntários, aqueles que são dirigentes voluntários e que prestam milhares de horas por ano de serviço à comunidade, fossem ressarcidos. Isso não é ressarcir, era dizer uma palavra, uma retribuição como um obrigado. Às vezes basta que isso, fazem, não é? não é? Sem dúvida alguma. Bom, agradecer aos dois ilustres que estiveram aqui ao meu lado, foi um gosto. Agradecer também à Andif a oportunidade de ter cá estado sentada e muito obrigada a todos. Muito obrigado. Assim. Olha essa. Muito obrigada. Muito obrigada.